Eu estava deitada no chão da cozinha, com a coluna travada, sem conseguir me levantar, quando ouvi a porta bater. Não era uma batida normal. Era aquele tipo de batida que carrega raiva, impaciência, nojo. Tentei me mexer, mas a dor cortava minha cintura como uma lâmina. Tinha caído há 20 minutos tentando pegar um copo d'água no armário. O remédio estava na mesa, a apenas 2 metros de distância, mas podia estar em outro planeta. Rodrigo! Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Filho, me ajuda. Passos pesados se aproximaram. Quando olhei para cima, vi meu filho de 25 anos me olhando do alto, com os braços cruzados. Ao lado dele, Bianca, a namorada, segurava a bolsa de grife que eu tinha parcelado em 10 vezes no meu cartão como presente de aniversário dela. Sério isso, mãe? A voz dele estava carregada de irritação. De novo essa cena? Rodrigo, eu não estou fingindo. Tentei estender a mão, mas o movimento fez minha coluna latejar. A coluna travou. Preciso que você me ajude a levantar e pegue meu remédio. Ah, que conveniente! Bianca soltou uma risada seca, justamente quando a gente ia sair. Filho, por favor, foi quando ele disse, a frase que mudaria tudo entre nós. A frase que eu jamais imaginei ouvir do menino que amamentei, que acordei de madrugada quando tinha febre, que trabalhei 12 horas por dia para criar sozinha. Eu não sou babá de velha, mãe. Ele praticamente cuspiu as palavras. Cansei disso. Você fica inventando doença para me prender em casa. Bianca tem razão. Você é manipuladora. E saíram. Os dois. Me deixaram ali, no chão frio da cozinha, sem água, sem remédio, sem ninguém. Você já passou por isso? Já se sacrificou tanto por um filho que ele virou as costas na sua maior necessidade? Porque o que aconteceu 2 dias depois fez meu filho provar do próprio veneno. Literalmente. E não foi por escolha dele. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Agora deixa eu te contar como tudo começou. Meu nome é Helena. Tenho 63 anos e trabalhei 32 anos como auxiliar de limpeza em um hospital público. Levantava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus, voltava às 6 da tarde. Meu marido, Osvaldo, morreu quando Rodrigo tinha apenas 8 anos. Infarto fulminante aos 42 anos, num sábado de manhã, enquanto lavava o carro. Lembro como se fosse ontem. Rodrigo brincando na calçada, Osvaldo de bermuda e chinelo passando a esponja no Gol 95 que a gente tinha acabado de comprar, usado. Ele levou a mão ao peito, me olhou com aqueles olhos arregalados e caiu. Nem chegou vivo no hospital. Fiquei sozinha com um menino de 8 anos, uma casa alugada e o salário de auxiliar de limpeza. Mas não baixei a cabeça. Nunca baixei. Fiz faxina aos finais de semana, vendi marmita, passei roupa para fora. Rodrigo não ia crescer sem estudo. Não ia repetir minha história de parar na 5ª série porque tinha que trabalhar. E consegui. Coloquei meu filho em escola particular pagando R$ 680 por mês, quando meu salário era R$ 1.800. Cortei do meu prato para ele ter tênis de marca que os colegas usavam. Vendi o carro que o Osvaldo deixou para pagar cursinho pré-vestibular. R$ 12.000 à vista. Dinheiro que juntei em 3 anos, guardando moeda por moeda. Quando Rodrigo passou em medicina na Federal, chorei 3 dias seguidos. De alegria. Meu filho ia ser médico. O filho da faxineira ia ser doutor. Mas faculdade de medicina não é só mensalidade. É livro de R$ 400, R$ 500. É material. É roupa, porque mãe, eu não posso ir de qualquer jeito. É notebook novo de R$ 3.500, porque o antigo travava nas aulas online. É gasolina, porque, mãe, eu preciso do carro para os plantões. Plantões que ele nunca fez, descobri depois. Aposentei aos 58 anos pelo INSS. Problema de coluna por esforço repetitivo. 3 hérnias de disco. Recebia R$ 1.890 por mês. Gastava R$ 1.200 só com Rodrigo. Sobrava R$ 690 para luz, água, gás, comida, remédios.
Meus remédios, que custavam R$ 340 por mês. Fazia mágica com o dinheiro. Comia arroz com ovo 3 vezes por semana. Não comprava roupa nova há 4 anos. Meu celular tinha a tela rachada porque não tinha R$ 150 para trocar. Mas Rodrigo não podia faltar nada. E não faltou. Até que, no 3º ano da faculdade, ele conheceu Bianca. Filha de empresário, morava num apartamento de 3 quartos na Barra. Dirigia um Civic branco que o pai deu de presente de 18 anos. Tinha tudo, menos caráter. Foi ela quem começou a plantar na cabeça do meu filho que eu era um peso, que ele merecia mais, que eu ficava inventando doença para manipular ele. Aos poucos, o menino que me abraçava agradecido virou esse homem que me chamou de velha manipuladora. E agora você já sabe onde essa história começou. Comigo no chão, com a coluna travada, ouvindo a porta bater. Mas o que você ainda não sabe é o que aconteceu 2 dias depois dessa sexta-feira maldita. Bianca entrou na nossa vida 6 meses antes daquele dia na cozinha. Rodrigo chegou em casa numa quinta-feira, com aquele sorriso de orelha a orelha que eu não via há anos, e anunciou: "Mãe, conheci alguém especial." Especial. A palavra saiu da boca dele como se fosse ouro. Ela apareceu no domingo seguinte para almoçar. Saltou de um Civic branco, usando um vestido florido que eu calculei custar uns R$ 800, óculos de sol Prada, unha feita, cabelo alisado. Quando apertou minha mão, senti a frieza dos dedos dela. Não era só temperatura. Era algo que vinha de dentro. Que casa aconchegante. O jeito que ela disse aconchegante soou como insulto. Os olhos dela passearam pela sala pequena, pelo sofá que eu tinha há 15 anos, pela TV de tubo que ainda funcionava perfeitamente. Fiz lasanha. Gastei R$ 87 no supermercado, dinheiro que era para durar a semana. Queria impressionar. Queria que ela visse que, mesmo morando simples, eu sabia receber. Nossa, que calórico! Ela cutucou a lasanha com um garfo, fazendo cara de nojo. Rodrigo, você não devia comer essas coisas. Seu shape vai por água abaixo. Bibi tem razão, mãe. Rodrigo sorriu para ela como um cachorro esperando o biscoito. Estou na academia agora. Preciso cuidar da alimentação. Academia que eu pagava. R$ 159 por mês que saíam da minha aposentadoria. Ela mal tocou na comida. Ficou no celular o tempo todo, rindo de coisas que apareciam na tela, mostrando para Rodrigo, excluindo eu da conversa. Quando fui levantar para buscar a sobremesa, senti aquela fisgada na coluna. Levei a mão às costas, instintivamente. Ai, meu Deus! Bianca revirou os olhos. Sempre essa coluna, né? Ela tem 3 hérnias de disco, Rodrigo explicou, mas sem me defender. Estava mais preocupado em não desagradar a namorada. Trabalhou muito pesado a vida toda. É. Bianca deu aquele sorrisinho de canto de boca. Minha mãe também trabalha muito. Mas ela se cuida, sabe? Faz pilates, fisioterapia. Tem que se cuidar, dona Helena. Pilates custava R$ 280 por mês. Fisioterapia, R$ 150 a sessão. Com o que sobrava do meu dinheiro depois de sustentar Rodrigo, eu mal comprava os remédios. Nas semanas seguintes, Rodrigo começou a mudar. Pequenas coisas no começo. Coisas que eu tentava ignorar, dizendo para mim mesma que era coisa da minha cabeça. Ele parou de almoçar em casa. Vou comer na faculdade, mãe. É mais perto. Mas eu via as fotos no Instagram dele em restaurantes chiques com Bianca. Restaurantes que cobravam R$ 80, R$ 100 por prato. Comecei a perguntar de onde vinha o dinheiro. Ah, os pais da Bibi pagam às vezes. Eles adoram me ter junto. Os pais da Bibi. Como se fossem família dele agora. Ele começou a chegar tarde. 2, 3 da manhã. Eu ficava acordada, preocupada, a coluna doendo porque não conseguia relaxar na cama. Quando ouvia a chave na porta, suspirava aliviada. Mas ele não vinha mais no meu quarto dizer que tinha chegado, como fazia antes. Uma noite, às 3:30 da manhã, fui até o quarto dele. Bati de leve na porta. Rodrigo, você chegou bem? Mãe, pelo amor de Deus. A voz dele veio irritada. Eu tenho 25 anos, você não precisa ficar me vigiando. Vigiando. Como se preocupação de mãe fosse crime. Comecei a notar que as roupas dele estavam diferentes. Camisas de marca, tênis importado.
Um dia perguntei sobre um tênis Nike que ele estava usando. Quanto custou isso, filho? Ah, a Bianca que deu de presente. Ele nem olhou para mim, mexendo no celular. R$ 899. Legal, né? R$ 899 em um tênis. Quase metade da minha aposentadoria. E ela dando presentes caros enquanto eu que sustentava meu filho. As ligações dele ficaram mais curtas. Antes, quando chegava da faculdade, me contava tudo. Os professores, as aulas, os amigos. Agora era: "Oi, mãe!" E ia direto para o quarto. Tentei conversar. "Filho, sinto que você está distante." "Mãe, eu estou crescendo, é normal." Ele não tirou os olhos do celular. A Bibi diz que é saudável ter independência emocional. Independência emocional. Palavras da Bianca saindo da boca do meu filho. Mas o pior ainda não tinha chegado. Nem de longe. 2 meses depois que Bianca entrou na nossa vida, aconteceu o primeiro evento grande. O noivado oficial do primo dela, num buffet na Barra. Rodrigo veio me falar numa terça à noite. "Mãe, sábado vai ter a festa de noivado do primo da Bianca." Ele estava se arrumando para sair, passando gel no cabelo. "Bibi pediu para eu avisar que não precisa você ir." As palavras levaram alguns segundos para processar no meu cérebro. Como assim não precisa eu ir? É que vai ser uma coisa mais restrita, sabe? Ele evitou meu olhar no espelho. Só família próxima mesmo. E amigos íntimos. "Mas você é o namorado dela. Eu sou sua mãe." "Mãe, não complica." Agora tinha irritação na voz. "A mãe dela vai estar lá, os pais. É uma coisa deles. Você ia ficar deslocada." Deslocada? Meu filho estava me dizendo que eu ia ficar deslocada numa festa da família da namorada dele. "Entendo." Minha voz saiu baixa. "Não tem problema." Mas tinha problema sim. No sábado, fiquei em casa vendo Rodrigo se arrumar. Camisa social branca que eu tinha passado, calça de alfaiataria que paguei R$ 380, sapato novo de R$ 290. Mais de R$ 600 em roupa para uma festa que eu não podia ir. Ele saiu sem se despedir. Ouvi o carro arrancar. Fiquei sozinha na sala, com a TV ligada em algum programa que nem prestava atenção. Peguei o celular e vi as fotos aparecendo no Instagram dele. O buffet era luxuoso. Lustres de cristal, mesas com arranjos de flores caras, garçom servindo champanhe. E lá estava a mãe da Bianca. Cabelo impecável, vestido de festa longo, posando abraçada com Rodrigo. A legenda: "Meu segundo filho." Segundo filho. Ela conhecia meu filho há 2 meses e já estava chamando ele de filho nas redes sociais. Chorei naquela noite. Chorei sozinha na sala, com a coluna doendo porque tinha passado o dia de pé preparando marmitas para vender. Única forma de ganhar um dinheiro extra além da aposentadoria. As comparações começaram a ficar frequentes. Um dia, Rodrigo chegou falando: "A mãe da Bianca ofereceu pagar um curso de inglês para mim. Vai ser bom para o currículo." "Mas, filho, eu posso pagar esse curso." Já estava calculando mentalmente. Se cortasse a carne, se economizasse na luz. "Mãe, deixa ela pagar." Ele disse como se fosse óbvio. "Você não tem condições. E para ela é troco." Troco. Seu sustento era troco para outra família, enquanto para mim era sacrifício. Outra vez, cheguei em casa depois de vender marmitas na rua, os pés inchados, a coluna travando, e encontrei Rodrigo na sala com Bianca. "Mãe, olha só." Ele estava empolgado. "Os pais da Bibi ofereceram uma viagem para Cancún para a gente. Tudo pago." "Que maravilha, filho." Tentei sorrir. "Quando?" "Mês que vem. 1 semana." Ele nem percebeu que eu estava me segurando na parede pela dor. "Você consegue ficar sozinha, né?" "Consigo." Menti. Sozinha com a coluna travando, sem ninguém para me ajudar se acontecesse algo. "Que bom." Bianca se levantou, passou por mim e soltou. "É que a gente ficou preocupado, né, amor? Sua mãe é tão dependente de você." E saíram rindo, deixando eu ali, com a coluna gritando de dor e o coração apertado. O pior aconteceu 3 semanas antes daquela sexta-feira maldita. Eu descobri para onde estava indo o dinheiro que sumia da minha conta.
Fui pagar a conta de luz e percebi que tinha 2.400 reais a menos na poupança. Dinheiro que eu vinha guardando aos poucos há 3 anos. Era para uma cirurgia particular na coluna que o médico tinha recomendado. 15.000 reais a cirurgia custava. Eu estava em 8.200 reais. Juntando 200 reais, 300 reais por mês, quando sobrava. Fui ao banco. A moça do caixa me mostrou as movimentações. 3 transferências, uma de 800 reais, outra de 900 reais, outra de 700 reais. Todas para a conta do Rodrigo, usando o aplicativo do banco que ele tinha me ajudado a instalar. Seu filho tem acesso à sua conta? A moça me olhou com pena. Ele me ajuda com o aplicativo. Minha voz estava tremendo, mas não autorizei essas transferências. Cheguei em casa com as impressões na mão. Rodrigo estava na sala jogando videogame. Filho, precisamos conversar. Mostrei os papéis. O que são essas transferências? Ele pausou o jogo, irritado pela interrupção. Olhou os papéis. Ah, isso. Falou como se nada fosse. Peguei emprestado, ia te contar. Emprestado? Rodrigo, isso é a poupança da minha cirurgia. Mãe, relaxa, eu vou devolver. Voltou para o jogo. Precisei comprar umas coisas. Que coisas? Coisas. A voz dele ficou grossa. Você não precisa saber de tudo que eu faço. Foi quando vi, na mesa de centro, um relógio. Um Invicta dourado brilhando na luz da sala. É esse relógio? Peguei a caixa que estava jogada no sofá. 2.100 reais? A Bianca que quis me dar de presente. Ele nem me olhou. Mas o cartão dela estava no limite. Falei que a gente resolvia depois. Você pegou o dinheiro da minha cirurgia para comprar um relógio para impressionar sua namorada? Agora ele pausou o jogo de novo e me olhou. Mas não tinha vergonha nos olhos dele. Tinha raiva. Sabe qual é o seu problema, mãe? Você é egoísta. Ele se levantou. Eu que sustento essa casa, eu que trago as coisas, e você não pode fazer um sacrifício pequeno por mim? Eu não acreditei no que estava ouvindo. Fiquei sem ar. Sacrifício? Rodrigo, eu trabalho desde os seus 8 anos. Eu pago suas contas até hoje. Pagava, mãe. Pagava. Ele riu com desdém. Sua aposentadoria nem cobre metade do que eu preciso. Se não fosse a família da Bianca, eu estaria fudido. Essa foi a primeira vez que meu filho falou palavrão comigo. Tentei controlar as lágrimas. Filho, por favor, eu preciso desse dinheiro. A coluna está piorando. O médico disse. O médico disse. O médico disse. Ele imitou minha voz, debochado. Você vive inventando doença. A Bibi já percebeu. Você fica fazendo drama para me manipular. Eu não invento. Inventa sim. Toda vez que eu vou sair, você tem dor. Toda vez que eu estou feliz, você aparece com problema. Ele pegou o celular. Eu cansei, mãe. Tô cansado de ser sua babá emocional. E subiu para o quarto batendo a porta. Fiquei sozinha na sala, olhando para aqueles papéis do banco. 2.400 reais. 3 anos de economia. Um relógio que nem era para ele, era para a namorada dar de presente. 2 dias depois dessa discussão, aconteceu o evento na casa dos pais da Bianca. Um churrasco de aniversário do pai dela. Rodrigo mencionou na segunda de manhã. Mãe, sábado tem churrasco na casa do sogro. Você não vai conseguir ir, né? Nem era mais um convite. Era uma afirmação. Por que eu não iria? Ah, mãe. Ele suspirou como se eu fosse uma criança teimosa. Você sabe que fica desconfortável nesses lugares. A galera lá é diferente. Você não vai ter assunto. Entendo. Minha voz estava sem emoção agora. Que bom que você entende. Ele pareceu aliviado. Bibi já estava preocupada de você fazer cena. Cena. Como se eu fosse uma louca que fazia escândalo. E foi naquela sexta-feira, véspera do tal churrasco, que tudo desmoronou. Foi quando eu caí na cozinha. Quando a coluna travou. Quando pedi ajuda. E meu filho me chamou de velha. Depois que eles saíram, fiquei no chão por 40 minutos. 40 minutos que pareceram horas. A dor na coluna era insuportável, mas a dor no peito era pior. Muito pior. Consegui aos poucos me arrastar até a parede. Usei a parede como apoio e me levantei devagar, centímetro por centímetro,
Cada movimento uma tortura. Quando finalmente consegui ficar de pé, estava suando frio e tremendo. Peguei o remédio na mesa, tomei com água da torneira, bebendo direto na pia, porque não tinha força para pegar copo. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, imóvel, olhando para o nada. Não sou babá de velha. As palavras ecoavam na minha cabeça. A voz dele, cheia de nojo, de impaciência, como se eu fosse um estorvo. Um peso, uma obrigação inconveniente. O filho que saiu do meu corpo, que mamou no meu peito, que chorou no meu colo quando o pai morreu, que eu vesti, alimentei, eduquei sozinha. Velha. Foi a palavra velha que partiu algo dentro de mim. Não era a dor física, não era o abandono, era o desprezo, o nojo na voz dele. Fiquei sentada naquela cadeira até escurecer. Não comi, não me mexi. Só fiquei ali, pensando, lembrando, calculando. Quando eram 7 da noite, peguei meu celular. Abri o aplicativo do banco. Vi o saldo. R$ 1.890. Minha aposentadoria tinha caído naquele dia. Do lado tinha a poupança. R$ 5.800. O que sobrou depois que Rodrigo tirou para o relógio. Abri a gaveta da cozinha. Lá no fundo, embaixo dos panos de prato, estava um envelope pardo. Dentro, R$ 8.300 em dinheiro. Dinheiro que juntei vendendo marmita. Dinheiro que Rodrigo não sabia que existia. Eu aprendi, depois que ele roubou da poupança, a esconder o que era meu. Total, R$ 15.990. Não era muito. Para muita gente não era nada. Mas era meu. Conquistado, suado, sangrado. E foi naquele momento, sentada na cozinha com a coluna doendo e o coração partido, que algo dentro de mim se rompeu. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi clareza. Uma clareza fria, cristalina, que cortou através de todas as desculpas que eu vinha fazendo para meu filho. Ele não ia mudar. A Bianca não ia embora. Eu não ia ter meu filho de volta. E o mais importante, eu não merecia isso. 63 anos de idade. 32 de trabalho pesado. 17 anos criando um filho sozinha. E no fim, virei velha, que ele não era babá. Algo mudou no meu peito naquele momento. Algo que não tinha volta. No sábado de manhã, acordei às 5, como sempre. A coluna ainda doía, mas era uma dor conhecida. Dor física eu sabia lidar. Tinha lidado a vida inteira. Rodrigo só acordou ao meio-dia. Desceu já arrumado para o churrasco na casa dos pais da Bianca. Camisa polo, bermuda de marca, tênis novo. Passando perfume importado que custou R$ 420 do meu cartão. Nem me cumprimentou. Foi direto na geladeira, pegou o suco que eu tinha feito, encheu um copo. Rodrigo, minha voz saiu calma. Calma demais. Precisamos conversar. Mãe, depois. Tô atrasado. Ele tomou o suco em 3 goles. É rápido. Ele suspirou irritado. Fala. Você ainda está morando aqui porque eu permito. Falei devagar, olhando nos olhos dele. Essa casa é minha, a comida é minha, a internet é minha, o carro é meu. Tudo que você tem veio de mim. Ele deu uma risadinha. Sério, mãe? Vai começar com isso de novo? Não estou começando nada. Continuei calma. Só estou te lembrando de um fato. Tá, você me lembrou. Pegou a chave do carro. Posso ir agora? Pode, mas quando voltar, a gente vai ter uma conversa séria sobre as regras desta casa. Regras? Ele riu mais alto. Mãe, eu tenho 25 anos e eu tenho 63. E essa casa tem minhas regras. Levantei da cadeira, ignorando a dor. Aproveita o churrasco. Ele me olhou como se eu tivesse ficado louca, balançou a cabeça e saiu. Quando ouvi o carro sair da garagem, peguei meu celular. Fiz algo que nunca tinha feito antes. Liguei para Sebastião, meu cunhado, irmão do Osvaldo, advogado aposentado. Uma das poucas pessoas da família que manteve contato depois que Osvaldo morreu. Sebastião, é a Helena. Minha voz não tremeu. Preciso de uma ajuda legal. Claro, Helena. O que aconteceu? Preciso saber meus direitos. Sobre minha casa, minha aposentadoria e meu filho. Houve uma pausa. Entendi. Vou aí segunda-feira de manhã. A gente conversa.
Obrigada. Desliguei. O primeiro passo estava dado. Naquele sábado, enquanto Rodrigo estava no churrasco, fiz algo que nunca tinha feito. Vasculhei o quarto dele. Não por curiosidade, por necessidade. Precisava saber com o que estava lidando. Abri a gaveta da escrivaninha. Contas, boletos vencidos, um cartão de crédito no nome dele que eu não sabia que existia. Peguei a fatura que estava em cima. R$ 7.800 de dívida. Juros acumulados de R$ 1.200. R$ 7.800 de dívida que ele fez e não me contou. Continuei procurando. No armário, achei mais roupas de marca com etiqueta ainda. Nunca usadas. No total, calculei uns R$ 4.000 em roupa nova guardada. Mas a descoberta que me fez tremer foi no notebook dele. Estava aberto em cima da cama. Não era invasão de privacidade. Estava destravado na tela inicial. Vi uma pasta chamada Docs Importantes. Abri. Tinha um documento de Word aberto. Li a primeira linha e meu sangue gelou. Procuração para venda de imóvel, Helena Cardoso da Silva. Era um modelo de procuração. Para eu assinar dando poderes para ele vender minha casa. A casa que eu e Osvaldo compramos em 1998. Que pagamos em 15 anos de prestação. Tinham observações dele em vermelho na margem. Conseguir assinatura quando ela estiver com dor. Menos resistência. Quando ela estiver com dor. Meu filho estava planejando me fazer assinar uma procuração durante uma crise de coluna, quando eu estivesse vulnerável, desesperada, sem condição de ler direito o que estava assinando. Tirei foto do documento com meu celular, todas as páginas, salvei no meu e-mail. Tinha mais arquivos, uma planilha de Excel, valor do imóvel e investimento. Ele tinha pesquisado quanto valia minha casa, R$ 380.000, e tinha feito cálculos. Valor venda, R$ 380.000. Comprar apto menor para a mãe, R$ 180.000. Sobra, R$ 200.000. Meu filho tinha planejado vender minha casa, me enfiar num apartamento de R$ 180.000, provavelmente longe, pequeno, ruim, e ficar com R$ 200.000 para ele. R$ 200.000. Tinha até pesquisa de apartamento já feita. Num bairro perigoso, longe de tudo, 35 metros quadrados. Sentei na cama dele com o notebook no colo, lendo aquilo tudo. Não chorei. Já não tinha mais lágrimas. Só tinha uma frieza crescendo no peito. Continuei procurando. Achei conversas impressas do WhatsApp com a Bianca. Diálogos que ele tinha printado, não sei porquê. Bianca, amor, você precisa se livrar dessa dependência da sua mãe. Rodrigo, eu sei, mas como? Não tenho dinheiro. Bianca, vende a casa dela. Bota ela num asilo ou num apartamento pequenininho. Com o dinheiro você começa a sua vida. Rodrigo, ela nunca vai aceitar. Bianca, então faz ela assinar sem perceber. Quando ela tá com dor, dá os papel pra ela. Velha, nem vai ler direito. Rodrigo, você é demais. Bianca, eu só quero o melhor pra você, meu amor. Sua mãe já viveu a vida dela. Agora é sua vez. Tirei foto de tudo. Cada conversa. Cada documento, cada prova. Quando terminei, eram 4 da tarde. Rodrigo ia voltar umas 11, meia-noite do churrasco. Voltei para o meu quarto, sentei na cama, olhei para aquelas fotos no celular e tomei a decisão final. O médico disse. Ele imitou minha voz, debochado. Você vive inventando doença. A Bibi já percebeu. Você fica fazendo drama para me manipular. Eu não invento. Inventa sim. Toda vez que eu vou sair, você tem dor. Toda vez que eu estou feliz, você aparece com problema. Ele pegou o celular. Eu cansei, mãe. Tô cansado de ser sua babá emocional. E subiu para o quarto batendo a porta. Fiquei sozinha na sala, olhando para aqueles papéis do banco. R$ 2.400. 3 anos de economia. Um relógio que nem era para ele, era para a namorada dar de presente. 2 dias depois dessa discussão, aconteceu o evento na casa dos pais da Bianca, um churrasco de aniversário do pai dela. Rodrigo mencionou na segunda de manhã. Mãe, sábado tem churrasco na casa do sogro. Você não vai conseguir ir, né? Nem era mais um convite. Era uma afirmação. Por que eu não iria? Ah, mãe. Ele suspirou como se eu fosse uma criança teimosa. Você sabe que fica desconfortável nesses lugares.
A galera lá é diferente. Você não vai ter assunto. Entendo. Minha voz estava sem emoção agora. Que bom que você entende. Ele pareceu aliviado. Bibi já estava preocupada de você fazer cena. Cena. Como se eu fosse uma louca que fazia escândalo. E foi naquela sexta-feira, véspera do tal churrasco, que tudo desmoronou. Foi quando eu caí na cozinha, quando a coluna travou, quando pedi ajuda, e meu filho me chamou de velha. Ponto de virada. Fase 1, a gota d'água, 500 palavras. Depois que eles saíram, fiquei no chão por 40 minutos. 40 minutos que pareceram horas. A dor na coluna era insuportável, mas a dor no peito era pior. Muito pior. Consegui aos poucos me arrastar até a parede. Usei a parede como apoio e me levantei devagar, centímetro por centímetro, cada movimento uma tortura. Quando finalmente consegui ficar de pé, estava suando frio e tremendo. Peguei o remédio na mesa. Tomei com água da torneira, bebendo direto na pia porque não tinha força para pegar copo. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, imóvel, olhando para o nada. Não sou babá de velha. As palavras ecoavam na minha cabeça. A voz dele cheia de nojo, de impaciência, como se eu fosse um estorvo, um peso, uma obrigação inconveniente. O filho que saiu do meu corpo, que mamou no meu peito, que chorou no meu colo quando o pai morreu, que eu vesti, alimentei, eduquei sozinha. Velha. Foi a palavra velha que partiu algo dentro de mim. Não era a dor física, não era o abandono, era o desprezo, o nojo na voz dele. Fiquei sentada naquela cadeira até escurecer. Não comi, não me mexi. Só fiquei ali, pensando, lembrando, calculando. Quando eram 7 da noite, peguei meu celular. Abri o aplicativo do banco. Vi o saldo. R$ 1.890. Minha aposentadoria tinha caído naquele dia. Do lado, tinha a poupança. R$ 5.800. O que sobrou depois que Rodrigo tirou para o relógio. Abri a gaveta da cozinha. Lá no fundo, embaixo dos panos de prato, estava um envelope pardo. Dentro, R$ 8.300 em dinheiro. Dinheiro que juntei vendendo marmita. Dinheiro que Rodrigo não sabia que existia. Eu aprendi, depois que ele roubou da poupança, a esconder o que era meu. Total, R$ 15.990. Não era muito. Para muita gente não era nada. Mas era meu. Conquistado, suado, sangrado. E foi naquele momento, sentada na cozinha com a coluna doendo e o coração partido, que algo dentro de mim se rompeu. Não foi raiva, não foi tristeza, foi clareza. Uma clareza fria, cristalina, que cortou através de todas as desculpas que eu vinha fazendo para meu filho. Ele não ia mudar. A Bianca não ia embora. Eu não ia ter meu filho de volta. E o mais importante, eu não merecia isso. 63 anos de idade, 32 de trabalho pesado, 17 anos criando um filho sozinha. E no fim, virei velha, que ele não era babá. Algo mudou no meu peito naquele momento. Algo que não tinha volta. Ponto de virada. Fase 2, a decisão. 400 palavras. No sábado de manhã, acordei às 5, como sempre. A coluna ainda doía, mas era uma dor conhecida. Dor física eu sabia lidar. Tinha lidado a vida inteira. Rodrigo só acordou ao meio-dia. Desceu já arrumado para o churrasco na casa dos pais da Bianca. Camisa polo, bermuda de marca, tênis novo. Passando perfume importado que custou R$ 420 do meu cartão. Nem me cumprimentou. Foi direto na geladeira, pegou o suco que eu tinha feito, encheu um copo. Rodrigo. Minha voz saiu calma. Calma demais. Precisamos conversar. Mãe, depois, tô atrasado. Ele tomou o suco em 3 goles. É rápido. Ele suspirou, irritado. Fala. Você ainda está morando aqui porque eu permito. Falei devagar, olhando nos olhos dele. Essa casa é minha, a comida é minha, a internet é minha, o carro é meu. Tudo que você tem veio de mim. Ele deu uma risadinha. Sério, mãe? Vai começar com isso de novo? Não estou começando nada. Continuei calma. Só estou te lembrando de um fato. Tá, você me lembrou. Pegou a chave do carro. Posso ir agora? Pode, mas quando voltar,
A gente vai ter uma conversa séria sobre as regras desta casa. Regras? Ele riu mais alto. Mãe, eu tenho 25 anos. E eu tenho 63. E essa casa tem minhas regras. Levantei da cadeira, ignorando a dor. Aproveita o churrasco. Ele me olhou como se eu tivesse ficado louca, balançou a cabeça e saiu. Quando ouvi o carro sair da garagem, peguei meu celular. Fiz algo que nunca tinha feito antes. Liguei para Sebastião, meu cunhado, irmão do Osvaldo, advogado aposentado. Uma das poucas pessoas da família que manteve contato depois que Osvaldo morreu. Sebastião, é a Helena. Minha voz não tremeu. Preciso de uma ajuda legal. Claro, Helena. O que aconteceu? Preciso saber meus direitos. Sobre minha casa, minha aposentadoria e meu filho. Houve uma pausa. Entendi. Vou aí segunda-feira de manhã. A gente conversa. Obrigada. Desliguei. O primeiro passo estava dado. Ponto de virada. Fase 3. Descobertas. 600 palavras. Naquele sábado, enquanto Rodrigo estava no churrasco, fiz algo que nunca tinha feito. Vasculhei o quarto dele. Não por curiosidade, por necessidade. Precisava saber com o que estava lidando. Abri a gaveta da escrivaninha. Contas, boletos vencidos. Um cartão de crédito no nome dele que eu não sabia que existia. Peguei a fatura que estava em cima. R$ 7.800 de dívida. Juros acumulados de R$ 1.200. R$ 7.800 de dívida que ele fez e não me contou. Continuei procurando. No armário, achei mais roupas de marca com etiqueta ainda. Nunca usadas. No total, calculei uns R$ 4.000 em roupa nova guardada. Mas a descoberta que me fez tremer foi no notebook dele. Estava aberto em cima da cama. Não era invasão de privacidade. Estava destravado na tela inicial. Vi uma pasta chamada Docs Importantes. Abri. Tinha um documento de Word aberto. Li a primeira linha e meu sangue gelou. Procuração para venda de imóvel. Helena Cardoso da Silva. Era um modelo de procuração. Para eu assinar dando poderes para ele vender minha casa. A casa que eu e Osvaldo compramos em 1998, que pagamos em 15 anos de prestação. Tinham observações dele em vermelho na margem. Conseguir assinatura quando ela estiver com dor. Menos resistência. Quando ela estiver com dor. Meu filho estava planejando me fazer assinar uma procuração durante uma crise de coluna, quando eu estivesse vulnerável, desesperada, sem condição de ler direito o que estava assinando. Tirei foto do documento com meu celular. Todas as páginas. Salvei no meu e-mail. Tinha mais arquivos. Uma planilha de Excel. Valor do imóvel e investimento. Ele tinha pesquisado quanto valia minha casa. R$ 380 mil. E tinha feito cálculos. Valor venda, 380, comprar apto menor para mãe, 180, sobra, 200k. Meu filho tinha planejado vender minha casa, me enfiar num apartamento de 180 mil reais, provavelmente longe, pequeno, ruim, e ficar com 200 mil reais para ele. 200 mil reais. Tinha até pesquisa de apartamento já feita. Num bairro perigoso, longe de tudo, 35 metros quadrados. Sentei na cama dele, com o notebook no colo, lendo aquilo tudo. Não chorei. Já não tinha mais lágrimas. Só tinha uma frieza crescendo no peito. Continuei procurando. Achei conversas impressas do WhatsApp com a Bianca. Diálogos que ele tinha printado, não sei porquê. Bianca. Amor, você precisa se livrar dessa dependência da sua mãe. Rodrigo. Eu sei, mas como? Não tenho dinheiro. Bianca. Vende a casa dela, bota ela num asilo ou num apartamento pequenininho. Com o dinheiro você começa a sua vida. Rodrigo. Ela nunca vai aceitar. Bianca. Então faz ela assinar sem perceber. Quando ela tá com dor, dá os papel para ela. Velha nem vai ler direito. Rodrigo. Você é demais, kkkk. Bianca. Eu só quero o melhor para você, meu amor. Sua mãe já viveu a vida dela. Agora é sua vez. Tirei foto de tudo. Cada conversa, cada documento, cada prova. Quando terminei, eram 4 da tarde. Rodrigo ia voltar umas 11, meia-noite do churrasco. Voltei para o meu quarto. Sentei na cama. Olhei para aquelas fotos no celular.
E tomei a decisão final. Ponto de virada. Fase 4. Primeiros movimentos, 700 palavras. No domingo de manhã, Rodrigo chegou às 3 da madrugada. Bêbado. Ouvi ele batendo nas paredes, tropeçando. A namorada trouxe ele. Ouvi a voz fina dela na porta. Cuidado, amor. Devagar. Fiquei deitada, quieta, fingindo dormir. Segunda-feira, 8 da manhã, Sebastião tocou a campainha. Abri a porta e meu cunhado me abraçou. Ele tinha 70 anos, cabelo todo branco, mas os olhos ainda afiados de quem passou 40 anos lidando com leis. Helena. Ele segurou minhas mãos. Conta tudo. Contei. Mostrei as fotos, os documentos, as conversas, a dívida do cartão, o plano de vender minha casa. Sebastião ficou pálido. Esse menino enlouqueceu. Não enlouqueceu. Ele só mudou. Minha voz estava firme. E eu preciso me proteger. Você quer que eu faça o quê? Primeiro, quero que minha casa fique blindada. Ninguém vende sem minha autorização pessoal presencial em cartório. Nem com procuração, nem com nada. Sebastião anotou. Isso é fácil. A gente registra uma declaração de inalienabilidade temporária. Segunda, quero tirar o nome do Rodrigo de tudo que é meu. Conta de banco, cartões, seguros, tudo. Feito. Terceiro, quero que você prepare um documento de cobrança de pensão alimentícia reversa. Tudo que eu gastei com ele desde que completou 18 anos. Faculdade, carro, roupas, comida, moradia, tudo. Sebastião levantou a sobrancelha. Helena, isso é sério. Você quer realmente cobrar isso dele? Não quero o dinheiro, Sebastião. Quero que ele saiba que eu posso cobrar. Quero que ele entenda que não sou uma velha idiota que ele pode manipular. Entendi. Ele voltou a anotar. Vou calcular tudo. Com os valores que você me passou, deve dar uns 280 mil reais. Fácil. 7 anos sustentando um adulto. 280 mil reais. Quase quanto valia minha casa. E Helena, Sebastião me olhou sério. Se as coisas ficarem muito ruins, você tem direito de expulsá-lo de casa. É seu imóvel. Ele é maior de idade. Você não tem obrigação legal de abrigá-lo. Eu sei. Respirei fundo. Mas ainda não quero chegar nesse ponto. Ele é meu filho, Sebastião. Eu sei. Ele apertou minha mão. Mas esse filho precisa aprender uma lição. Quando Sebastião foi embora, sentei na sala e esperei. Rodrigo desceu ao meio-dia, de ressaca, cara amarrada. Tinha gente aqui? Ele perguntou, indo direto na geladeira. Sebastião veio me visitar. Ah! Nem demonstrou interesse. Pegou um refrigerante que eu tinha comprado, abriu, tomou. Rodrigo, senta aqui. Mãe, tô com dor de cabeça. Senta. Não era pedido. Era ordem. Ele sentou, surpreso com meu tom. Você vai fazer uma escolha hoje. Olhei nos olhos dele. Ou você começa a me respeitar, contribuir com essa casa e tratar sua mãe com dignidade, ou você vai morar com a Bianca. Ele riu. Você tá brincando, né? Não estou. Minha voz não tremeu. Essa casa é minha. Tudo aqui é meu. E eu não sou obrigada a sustentar um homem adulto que me trata como lixo. Nossa, mãe, que dramática! Ele se levantou. Você não vai me expulsar de casa. Você não tem coragem. Você acha que não? Peguei meu celular, mostrei a ele as fotos dos documentos. Eu sei do seu plano de vender minha casa. Tenho tudo aqui. E o Sebastião já registrou a casa. Você não vai conseguir vender. Nunca. A cara dele mudou. Ficou branca. Você vasculhou minhas coisas? E você planejou roubar minha casa. Acho que estamos quites. Ele ficou sem palavras. Abriu e fechou a boca várias vezes. Então aqui está a sua escolha, filho. Respeito ou rua. Você tem até sexta-feira para decidir. E subi para meu quarto, deixando ele ali, em choque. Não sabia ainda, mas faltavam apenas 4 dias para meu filho aprender a lição mais dolorosa da vida dele. Rodrigo não me dirigiu a palavra na terça, quarta e quinta. Entrava e saía de casa como se eu fosse invisível. Comia a comida que eu fazia sem falar obrigado. Usava meu carro sem pedir licença. Dormia no meu teto como se fosse direito dele. Mas eu via. Via ele nervoso. Via ele no celular freneticamente.
Ouvi ele discutindo ao telefone com alguém do banco sobre o cartão de crédito bloqueado. Sebastião tinha feito o trabalho. Meu nome foi retirado como avalista de tudo. Quinta-feira à noite, ele finalmente falou comigo. Mãe, você tirou meu nome do seu seguro? Tirei? Você não é mais dependente de nada meu. Isso é ridículo. Como eu vou no médico? Você tem 25 anos, Rodrigo. Arruma um emprego e paga seu próprio plano de saúde. A cara dele ficou vermelha de raiva, mas ele não retrucou. Subiu batendo o pé. Na sexta-feira, dia em que ele tinha que me dar a resposta sobre respeitar ou sair de casa, ele desceu às 8 da noite já arrumado. Camisa de botão, calça jeans, cabelo com gel, aquele perfume caro. Onde você vai? Perguntei da cozinha. Balada, é aniversário do Caio. Pegou a chave do carro. Rodrigo, a gente precisa conversar. Hoje é sexta. Conversa amanhã, mãe. Tô atrasado. E saiu batendo a porta. Fiquei ali, parada, olhando para a porta. Algo no meu peito apertou. Uma sensação estranha. Medo. Um medo que não tinha nome. Peguei o celular e mandei mensagem. Filho, não bebe se for dirigir. Por favor. Ele nem visualizou. Fui dormir às 11, mas não consegui. Fiquei deitada, olhando para o teto, com aquela angústia crescendo. À 00:30, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? A senhora é Helena Cardoso da Silva? Mãe de Rodrigo Cardoso? Meu coração parou. Sou. O que aconteceu? Aqui é do Hospital Municipal São Lucas. Seu filho deu entrada agora há pouco. Acidente de carro. A senhora pode vir? O mundo girou. Ele está vivo? Está. Mas precisa vir. Não sei como vesti a roupa. Não sei como chamei o Uber. Não sei como cheguei no hospital. Só lembro de correr pelo corredor, com a coluna gritando de dor, até a recepção. Rodrigo Cardoso, meu filho, onde ele está? Me levaram até uma sala, e quando entrei, vi Rodrigo na maca, rosto inchado, olho roxo, curativo na testa, mas o pior, as 2 pernas imobilizadas, gesso, das coxas até os pés. Mãe. A voz dele saiu fraca, cheia de dor e medo. O médico me puxou para fora. Senhora Helena, seu filho sofreu fraturas expostas nas 2 tíbias. Batida frontal, ele estava sem cinto. Passou por cirurgia de emergência. Colocamos hastes metálicas. Vai ficar imobilizado por no mínimo 4 meses. Depois, fisioterapia por mais 6. 10 meses. Quase 1 ano. Ele vai voltar a andar normal? Com fisioterapia adequada, sim. Mas vai precisar de cuidados intensivos. Ele não pode ficar sozinho. Não consegue ir ao banheiro, tomar banho, se alimentar. Precisa de alguém 24 horas. Voltei para dentro da sala. Rodrigo estava chorando. Lágrimas escorrendo pelo rosto machucado. Mãe, eu tô com medo. Rodrigo ficou internado 3 dias. Eu não saí do lado dele. Dormi na cadeira desconfortável do hospital, com a coluna implorando por alívio, mas não saí. Bianca apareceu no sábado de manhã. Salto alto, roupa de academia, maquiagem perfeita. Entrou no quarto como quem visita um conhecido distante. Oi, amor. A voz dela era fria. Como você tá? Bibi. Rodrigo estendeu a mão para ela, os olhos cheios de esperança. Você veio. Ela pegou a mão dele, mas soltou rápido. Olhou para as pernas engessadas com uma cara de nojo mal disfarçada. Rodrigo, a gente precisa conversar. Ela nem sentou. Ficou de pé, à distância. Eu não sei se consigo lidar com isso. Com o quê? A voz dele tremeu. Com essa situação. Ela fez um gesto vago para as pernas. Você vai ficar meses assim. Eu não posso. Bianca, por favor. Ele começou a chorar. Eu preciso de você. Rodrigo, você vai precisar de muita ajuda. Fisioterapia, cuidados, tudo. Eu tenho minha vida, minha faculdade, minha família, meus planos. Ela cruzou os braços. Isso não estava no script. Mas você me ama. A voz dele era um sussurro desesperado. Eu amava quem você era. Ela pegou a bolsa. Não quem você virou. Desculpa, mas eu não sou enfermeira, Rodrigo, e não vou virar uma. Tirou o anel de noivado que usava, anel que eu paguei R$ 2.400 em 12 vezes no meu cartão, e colocou na mesinha de cabeceira. Melhoras. E saiu.
Em 5 minutos, terminou um relacionamento de 6 meses como quem cancela assinatura de revista. Rodrigo soluçou. Um choro desesperado, de criança abandonada. Eu me levantei da cadeira e segurei a mão dele. Filho, ela me deixou, mãe. Ele apertou minha mão com força. Ela me deixou. Eu sei. Eu estou sozinho. Não respondi, porque não era verdade. Ele não estava sozinho. Eu estava ali, mas deixei ele chorar, processar, sentir. Os amigos apareceram no domingo. Caio, Pedro, Lucas, os 3 que estavam no carro com ele. Eles saíram ilesos, só com arranhões. Rodrigo, que dirigia bêbado, levou o pior. Entraram no quarto fazendo aquela falsa alegria. E aí, mano, tá firme? Caio deu um tapinha no ombro dele. Cara, que susto você nos deu! Pedro tentava parecer preocupado. Conversaram amenidades por 10 minutos. Então Lucas, o mais direto, soltou. Cara, então, sobre a república que a gente ia alugar juntos. Rodrigo olhou para ele, esperançoso. A república. O plano era 3 amigos dividindo o apartamento. Rodrigo ia usar o dinheiro da venda da minha casa para entrar. A gente vai ter que procurar outra pessoa. Lucas evitou o olhar. Você não vai conseguir se virar sozinho, e a gente precisa de alguém que... Enfim, que ajude nas coisas. Entendo. A voz de Rodrigo saiu quebrada. Sem ressentimentos, né, mano? Caio já estava se levantando. Quando você melhorar, a gente se vê. E foram embora. 3 amigos de balada, de churrasco, de farras. Sumiram quando ele precisou. Na segunda à tarde, quando recebeu alta, Rodrigo me olhou do fundo da cadeira de rodas e perguntou, a voz pequena, Mãe, você vai me levar para casa? Fiquei em silêncio por alguns segundos, olhando para aquele homem de 25 anos, quebrado, sozinho, assustado. Vou, falei finalmente. Mas a gente vai ter uma conversa séria antes. Trouxe Rodrigo para casa no Uber. Ele não conseguia entrar no carro, precisou de 2 enfermeiros para ajudar. As pernas enormes de gesso não cabiam direito. Cada movimento arrancava gemidos de dor dele. Quando chegamos em casa, teve que ser carregado para dentro. O motorista do Uber e eu, com minha coluna destruída, conseguimos colocá-lo no sofá da sala. Ele estava exausto, suando, com dor. Mãe, você pode pegar meu remédio? Peguei. Dei o comprimido, o copo d'água, ele tomou, ofegante. Mãe, eu preciso ir no banheiro. Rodrigo, antes de mais nada, a gente precisa conversar. Sentei na cadeira à frente dele. Você lembra o que me disse na última sexta? Há exatamente uma semana? Ele abaixou a cabeça. Mãe, responde. Você lembra? Lembro. A voz saiu baixa. Fala. Quero ouvir você repetir. Mãe, por favor. Rodrigo. Meu tom estava firme. Se você quer que eu cuide de você, vai ter que enfrentar o que disse. Repete. Ele engoliu seco. Lágrimas começaram a descer. Eu disse que não era babá de velha. E me deixou no chão da cozinha, com a coluna travada, sozinha. Eu sei. Ele estava chorando. Eu sei, mãe. Eu fui horrível. Você foi. Não suavizei. Você foi cruel, desumano, ingrato. Me chamou de manipuladora, de mentirosa. Pegou meu dinheiro, planejou vender minha casa, me excluiu da sua vida, me tratou como lixo. Eu sei. Ele soluçou. Eu sei de tudo. Eu fui um filho de merda. Foi. Mãe, desculpa. Ele juntou as mãos. Por favor, me perdoa. Eu errei muito. Eu fui um idiota. A Bianca, ela botava coisa na minha cabeça e eu era fraco e acreditava e... A Bianca não te obrigou a nada, Rodrigo. Cortei. Você escolheu. Cada palavra, cada ação foi escolha sua. Não bota a culpa nela. Você é adulto. Eu sei. Ele estava soluçando agora. Eu sei. E eu tô pagando. Olha eu aqui, sozinho. A Bianca me largou, os amigos sumiram, eu tô quebrado, sem ninguém. Sem ninguém? Olhei fundo nos olhos dele. E eu? Quem tá aqui desde o acidente? Quem dormiu no hospital? Quem te trouxe pra casa? Você. Ele chorou mais forte. Você, mãe. Só você. Você que eu tratei como lixo. Você que eu chamei de velha. Você que eu abandonei no chão. Ele juntou as mãos em súplica. Mãe, eu sou um lixo. Eu não mereço você.
Não mereço sua ajuda, mas eu tô implorando. Por favor, não me abandona. Eu preciso de você. Eu sempre precisei. Eu só fui burro demais para ver. Fiquei em silêncio, olhando para aquele filho que caiu. Literalmente caiu. E agora estava implorando. Você vai ter que pedir perdão todo dia. Falei finalmente. Com palavras e com ações. Vai ter que reaprender o que é respeito, o que é gratidão, o que é amor de filho. Vou. Ele assentiu desesperado. Vou, mãe. Prometo. Então vamos começar agora. Levantei. Vou te ajudar, mas aos meus termos. Entendido? Entendido. Bom, peguei a cadeira de rodas. Agora vamos no banheiro, e você vai aprender como é difícil depender de alguém. Os primeiros dias foram um inferno. Para ele. Rodrigo precisava de ajuda para tudo. Tudo. Ir ao banheiro, tomar banho, vestir roupa, comer, se coçar, virar na cama. Cada movimento era uma humilhação para ele e uma provação para minha coluna. Mas eu fiz. Fiz porque filho é filho. Mas fiz do meu jeito. No segundo dia, quando ele pediu comida, mãe, tô com fome. O que você quer? Sei lá. Faz alguma coisa. Parei na porta da cozinha. Como é que pede, Rodrigo? Ele me olhou, confuso. Você quer que eu cozinhe para você? Você pede. Com educação. Como eu te ensinei quando criança. Ele engoliu o orgulho. Mãe, você pode fazer comida, por favor? Posso. Vou fazer macarrão com salsicha. É o que tem. Mas eu queria... Você quer escolher o cardápio? Vai no mercado comprar. Olhei para as pernas dele. Ah, espera, não pode. Então come o que tiver. Ele ficou quieto. No terceiro dia, na hora do banho. Isso é humilhante. Ele chorou enquanto eu o ajudava. Eu sou um homem adulto e minha mãe tendo que me dar banho. Não tentei consolar. É humilhante mesmo. Mas sabe o que é mais humilhante ainda? Ser chamada de velha pelo filho que você limpou a bunda durante 3 anos. Ele não respondeu. No quarto dia, chegou conta de luz. R$380. Rodrigo, metade é sua. R$190. Mãe, eu não tenho dinheiro. Então vai ter que ficar me devendo. Mas vai pagar. Tudo. Cada centavo que você gastar aqui nos próximos meses vai ser cobrado. Como eu vou pagar? Não posso trabalhar. Problema seu. Você é adulto, lembra? Não é minha responsabilidade te sustentar. A ficha estava caindo. Devagar. Dolorosamente. No quinto dia, ele tentou me manipular. Mãe, a coluna tá doendo? Você parece cansada. Está doendo sim. Porque eu tenho 3 hérnias de disco e tô carregando um homem de 80 quilos pela casa. Desculpa. Ele fez aquela cara de cachorro sem dono. Se eu não tivesse aqui, você estaria melhor, né? Era a velha tática. Vitimização para gerar culpa. Rodrigo, não tenta isso comigo. Olhei firme. Não sou mais a mãe que você manipulava. Sim, minha coluna dói. Mas eu escolhi te ajudar. Não por obrigação, por amor. Não confunde as coisas. Tá bom. Ele desviou o olhar. No 7º dia, chegou o boleto da faculdade. R$1.200 de material e taxas. Mãe, o boleto. Eu vi. Você vai pagar? Não. Como não? Mãe, eu preciso desse material. Rodrigo, você tem um cartão de crédito com R$7.800 de dívida que eu não sabia. Você tem roupas de R$4.000 no armário nunca usadas. Você tem um relógio de R$2.100. Vende, paga suas contas. Mas nada. Você me falou que minha aposentadoria não cobria metade do que você precisava. Lembra? Então vai atrás da outra metade. Sozinho. A realidade estava batendo na porta. E desta vez não tinha Bianca para abrir. Não tinha amigos. Não tinha ninguém. Só tinha uma mãe cansada, machucada, mas de pé. Foi no 10º dia que a mudança real começou. Rodrigo estava deitado no sofá, olhando para o teto, quando falou. Mãe, senta aqui um pouco. Sentei na cadeira, com a mão na lombar. Eu estava pensando. Ele não me olhava. Sobre tudo. Sobre como eu tratei você. Sobre a Bianca, os amigos. Tudo. Fiquei em silêncio. Eu acho que eu nunca valorizei você. Agora ele me olhou. Quando meu pai morreu, eu era pequeno. Não lembro direito.
Não lembro dele trabalhando, pagando conta, cuidando de mim. Mas você sempre estava ali, sempre. E porque você sempre estava, eu achei que era obrigação, que era normal. Não é obrigação, Rodrigo, é amor. Eu sei disso agora. Ele limpou uma lágrima. A Bianca, ela me mostrou o que é alguém que não te ama. Ela gostava do Rodrigo da balada, do Rodrigo do carro, da roupa de marca, dos restaurantes caros. Quando o Rodrigo virou o Rodrigo quebrado, dependente, ela vazou. E os amigos a mesma coisa. E você ficou. Ele segurou minha mão. Você que eu maltratei, você que eu humilhei, você que eu roubei, você que eu ia expulsar da própria casa. Você ficou. Meu peito apertou. Mãe, eu passei 10 dias sendo dependente. 10 dias precisando de ajuda para tudo. E é horrível. É desesperador. Você perde a dignidade. Você se sente inútil. Você vira peso. Ele me olhou fundo. E eu te chamei de peso. Eu te chamei de velha. Eu disse que não era sua babá. Você que passou a vida inteira me carregando. Rodrigo. Não, mãe. Deixa eu falar. Ele estava chorando agora. Eu fui um monstro. Um filho horrível. E eu não tenho desculpa. A Bianca não é desculpa. Eu fui egoísta, ingrato, cruel. E você tinha todo o direito de me deixar no hospital. De falar, Vira, você é adulto. Mas não deixou. Porque você é meu filho. E você é minha mãe. Ele apertou minha mão. A melhor mãe que alguém pode ter. E eu vou passar o resto da vida tentando compensar o que fiz. Juro por Deus. Juro pela memória do meu pai. Chorei. Finalmente chorei. Não de dor, de alívio. 2 semanas depois, aconteceu algo que eu nunca imaginei. Rodrigo vendeu o relógio. Os R$ 2.100 ele me deu. Toma, mãe, é para sua poupança, para cirurgia da coluna. Filho, você precisa desse dinheiro para... Não discute. Ele estava firme. Você precisa mais, e eu devo muito mais que isso. Vendeu as roupas de marca no Marketplace. Conseguiu R$ 2.800. Me deu. Pediu para o Sebastião calcular quanto ele me devia de pensão reversa. Quando viu o valor, R$ 280 mil, ficou pálido. Eu nunca vou conseguir pagar isso. Não quero que pague em dinheiro, falei. Quero que pague com caráter, com respeito, com amor verdadeiro. Vou pagar, ele prometeu, de todas as formas. Nos meses seguintes, vi meu filho renascer. Começou a fazer aulas online de programação, algo que podia fazer deitado com o notebook. Vou arrumar um emprego remoto quando melhorar. Vou pagar minhas contas. Parou de reclamar da comida. Começou a agradecer. Mãe, a comida estava uma delícia, obrigado. Começou a perguntar sobre mim. Como tá sua coluna hoje? Dormiu bem? Quer que eu peça alguma coisa no iFood para você? Com o dinheiro dele? Não, mas a intenção estava ali. Um dia, 3 meses depois do acidente, tocaram a campainha. Abri a porta e quase caí para trás. Bianca. Maquiada, cabelo arrumado, sorriso falso. Oi, dona Helena. O Rodrigo tá? Tá. Por quê? Ah, vim fazer uma visita. Faz tempo, né? Ela tentou passar. Bloqueei a porta. Bianca, meu filho não quer visita sua. Mas eu sou a namorada dele. Era. Passado. Você terminou, lembra? Rodrigo gritou da sala. Mãe, quem é? A Bianca. Fala pra ela ir embora. Ela ficou vermelha. Rodrigo, amor, deixa eu entrar. A gente precisa conversar. Não tenho que conversar, Bianca. A voz dele veio firme, mesmo de longe. Você me deixou quando eu precisei. Agora que tô melhorando, você volta? Não, obrigado. Você me ensinou uma lição importante. Quem te ama, fica. Você não ficou. Minha mãe ficou. Mas, Rodrigo, tchau, Bianca. E obrigado. Você me mostrou quem realmente importa na minha vida. Ela me olhou com ódio. Você virou ele contra mim. Não preciso virar ninguém contra você. Você fez isso sozinha. Fechei a porta na cara dela. Quando voltei para a sala, Rodrigo estava sorrindo. Valeu, mãe. De nada, filho. Os amigos tentaram voltar também. Caio mandou mensagem. E aí, mano? Quanto tempo? Vamos dar um rolê? Rodrigo respondeu. Rolê? De cadeira de rodas?
Que tal terem dado esse rolê quando eu precisava de vocês 3 meses atrás? Não, obrigado. Aprendi quem são meus verdadeiros amigos. E não são vocês. Bloqueou os 3. Não fica triste com eles, filho. Não tô triste, mãe. Tô aliviado. Ele me olhou. A vida me limpou. Tirou as pessoas falsas e deixou só o que importa. Você. 4 meses depois do acidente, tiraram o gesso. As pernas dele estavam finas, pálidas, fracas. Começou a fisioterapia, dor absurda. Ele chorava nas sessões, mas não desistiu. Mãe, eu vou andar de novo. Vou voltar a ser útil. Vou cuidar de você como você cuidou de mim. E eu acreditei. 6 meses após o acidente, Rodrigo deu o primeiro passo sem muletas. Eu estava na cozinha quando ouvi. Mãe, mãe, olha! Corri para a sala e lá estava ele, de pé, sozinho, tremendo, suando, mas de pé. Tô andando, mãe. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu consegui. Abracei meu filho e choramos juntos. Ele conseguiu emprego home office, suporte técnico, R$ 2.800 por mês. Não era muito, mas era dele. Salário honesto, conquistado. Mãe, quero pagar pensão. Ele veio com uma planilha. R$ 1.000 por mês. Aluguel, comida, contas. Vou pagar. Filho, você precisa desse dinheiro para... Não discute. Ele estava firme. Você me ensinou dignidade, e dignidade é pagar o que deve. Aceitei. Não pelo dinheiro, pela transformação. Ele voltou para a faculdade. 6º período. Mas agora era diferente. Estudava de verdade. Notas excelentes, sem festas, sem baladas. Focado. Vou me formar, mãe. Vou ser médico e vou cuidar de você. Eu sei que vai, filho. Um dia, 7 meses após o acidente, ele chegou com um pacote. Toma, mãe. Abri. Era um aparelho de massagem para a coluna. R$ 890. Rodrigo, isso é muito caro. Juntei, parcelei, mas você merece. Ele me abraçou. Você passou meses me carregando. Agora é minha vez de aliviar sua dor. Chorei. Outro dia, me chamou na sala. Tinha um papel na mão. Mãe, olha isso. Era uma cotação. Cirurgia da coluna. R$ 15.000. Eu vou pagar. Filho, como? Vou parcelar. Vou fazer bico. Vou juntar. Mas eu vou pagar. Ele segurou minhas mãos. Você vendeu tudo para me dar educação. Agora é minha vez. Vou te dar saúde. 9 meses depois do acidente, fiz a cirurgia. Rodrigo estava na porta do centro cirúrgico quando entrei. Vai dar tudo certo, mãe. Eu tô aqui. E quando acordei da anestesia, lá estava ele, segurando minha mão. Oi, mãe. Bem-vinda de volta. Oi, filho. A cirurgia foi perfeita. O médico disse que você vai ficar boa. Ele estava chorando. Você vai parar de sentir dor. Já parei, filho. Apertei a mão dele. Já parei de sentir dor faz tempo. Hoje, 1 ano e 2 meses após aquela sexta-feira maldita, minha vida é outra. Não sinto mais dor na coluna. A cirurgia funcionou. Rodrigo mora comigo, mas como filho. Não como parasita. Paga as contas dele. Ajuda nas minhas. Cozinha, limpa, cuida. Terminou a faculdade. Está no último ano. Notas máximas. Mãe, quando eu me formar, vou trabalhar 1 ano, juntar dinheiro, e a gente vai fazer aquela viagem que você sempre quis. Conhecer a praia. Filho, não precisa... Precisa sim. Você passou a vida me dando coisas. Agora é minha vez. E eu acredito nele, porque ele provou. Tem dias que eu olho para trás e não acredito na mudança. O menino que me chamou de velha virou o homem que me chama de rainha. O menino que me deixou no chão virou o homem que me levanta quando a coluna cansa. O menino que roubou minha poupança virou o homem que deposita R$ 1.000 religiosamente todo mês. Mas não foi mágica, foi consequência. A vida ensinou o que eu não consegui ensinar. Respeito se ganha com dor. Bianca soube por terceiros que está namorando outro menino de família rica. O ciclo continua para ela, mas não para o meu filho. Os amigos sumiram. Rodrigo fez amizades novas, gente que estava do lado dele na fisioterapia, gente que conhece dor, gente de verdade. Sebastião me visita toda semana. Helena, você ensinou uma lição que muitas mães precisavam aprender. Amor não é ser capacho,
É ter limites. Eu concordo. Ontem, Rodrigo chegou do estágio, ele conseguiu vaga num hospital e trouxe flores. Isso é por quê, filho? Por nada. Só porque você é a melhor mãe do mundo. Coloquei as flores no vaso. Rosas vermelhas. Minhas favoritas. Filho, você sabe que eu te amo, né? Sei, mãe. Ele me abraçou. E você sabe que eu te amo mais do que tudo nesse mundo? Sei. Que nunca mais vou te desrespeitar. Sei. Que sou grato por tudo. Sei. Que se não fosse você, eu estaria perdido. Também sei. Olhei nos olhos dele. Mas sabe o que mais eu sei? O quê? Que você não precisava quebrar as duas pernas para aprender a andar. Mas às vezes a vida ensina do jeito dela. Ele riu. É verdade. Paguei caro pela lição. Mas aprendeu. Aprendi. Ele beijou minha testa. E nunca mais vou esquecer. Hoje, quando olho para o meu filho, não vejo o menino ingrato que me desprezou. Vejo o homem que nasceu da dor. E sei que dor não foi em vão. Se você me perguntasse 1 ano atrás se eu imaginava estar aqui, nessa paz, nessa felicidade, eu diria que não. Quando ouvi meu filho me chamar de velha, quando ele me deixou no chão, eu achei que tinha perdido ele para sempre. Mas a vida tem um jeito interessante de ensinar. Às vezes, através da dor. Às vezes, através da perda. E às vezes, através de 2 pernas quebradas que obrigam um filho orgulhoso a depender da mãe que desprezou. Eu não desejei o acidente. Nunca desejaria mal ao meu filho. Mas não posso negar que foi o acidente que o salvou. Que nos salvou. Porque se ele não tivesse batido aquele carro, se ele não tivesse ficado dependente, se a Bianca não tivesse mostrado a cobra que era, meu filho estaria hoje vendendo minha casa, me jogando num apartamento miserável e vivendo às custas de uma mulher interesseira. Ele estaria perdido. A maior lição que aprendi nesse último ano é essa. Amor de mãe não é dizer sim para tudo. Não é se sacrificar até virar sombra. Não é aceitar desrespeito porque filho é filho. Amor de mãe é ter limites. É dizer não. É exigir respeito. É ensinar que gratidão não é opcional. E se precisar, é deixar a vida ensinar as lições que você não conseguiu ensinar. Hoje eu tenho meu filho de volta. Não o filho que eu tinha, aquele menino mimado e ingrato. Eu tenho um filho melhor, um homem de caráter, que conhece o valor das coisas, que sabe o peso do sacrifício, e eu tenho minha dignidade. Nunca abaixei a cabeça, nunca implorei, nunca aceitei migalhas. Então, se você está passando por algo parecido, se tem um filho ingrato, se está sendo desrespeitada, ouve essa velha aqui. Não aceita. Você merece mais. Sua história não acabou. E às vezes, o melhor presente que você pode dar para um filho é deixar ele cair. Porque só quem cai aprende a se levantar. Agora me conta, você é de onde? Que cidade? Que estado? Comenta aqui embaixo. E se essa história tocou seu coração, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque aqui a gente não conta a história de vítima, a gente conta a história de vencedora. E você, minha querida, é uma vencedora também. Um beijo no coração. E lembra, respeito não se pede, se impõe.